Eu já pensei muito sobre essa CPI do MST. Eu acho, bom, o Lira disse que aceitaria, né, instalar a CPI, o que é um fato muito importante. Portanto, tem um lado político. Para mim, seja lá a explicação que for, esse é um tema que vai atingir o PT, o governo do PT, e vai atingir alguém, ou alguéns, não é? Usar o português péssimo, alguéns que ficam por trás do MST, nos bastidores do MST, e que têm a mão desde a fundação do MST, que são os padres e bispos da teologia da libertação, os agentes pastorais da teologia da libertação. E pela primeira vez nós vamos ver que alguma coisa vai ser feita para investigar o MST. O MST tem gozado nos governos PSDB, nos governos do PT, ele tem gozado da mais ampla, já antes também, mas tem gozado da mais ampla impunidade por manobras jurídicas, por manobras legais. O MST passa pelo meio das leis, das normas legais, enfim, das ações policiais. E o que nós vemos é o seguinte: nós vemos personagens como João Pedro Stedley, José Rainha, na maior parte do tempo, livres, leves e soltos para fazerem o que eles querem, comandarem, incitarem à violência no campo, incitarem à depredação, incitarem à depredação de bens públicos e bens privados. Eles são responsáveis por mortes no Brasil. E tudo isso passa em branco. Destruição de pesquisas de anos e anos. Mas nada disso, segundo certos personagens que andam por aí, envoltos em capas, nada disso tem a ver com a violação da democracia, com a violação do Estado de Direito, nada. Isso passa em branco. Então, pela primeira vez, nós vamos ver algo mais sério, se é que, eu espero que sim, não é? Tenho toda a confiança em que sim, vai ser bem orientada essa CPI, porque foram vários pedidos de CPI que foram unidos num só pedido. Aí há pessoas bem conhecedoras da realidade do campo que estão nisso. Então, é preciso fazer uma investigação a sério. É preciso saber o seguinte: por exemplo, quem financia o MST? Há dinheiro de fora? Não há dinheiro de fora? As hordas de invasores são comandadas por quem? Por brasileiros? Há estrangeiros aí? Vêm de que países? Treinam esse pessoal das invasões, porque você vê que muitas invasões têm técnicas de organização que não são de pessoas comuns. Portanto, não são, aspas, de pessoas camponeses ou de pessoas que querem trabalhar na terra. São de gente organizada. Depois, mesmo nas ações de despejo de certas propriedades, eles usam técnicas pondo crianças, mulheres à frente para que a polícia não possa agir. Depois o seguinte, queremos uma investigação também, saber qual é o apoio que o governo, o desgoverno atual, dá para ações ilegais dessas. Então, eu tenho realmente muita esperança, Ítalo, e acho que é um momento em que o Brasil pode defender a legitimidade da propriedade privada e também não cair num conto péssimo,
e numa enganação péssima, que é o seguinte: não, eles não podem invadir propriedades, já disse isso aqui uma vez, propriedades produtivas. Não, eles não podem invadir qualquer propriedade. Eles não são a lei. Eles não estão acima da lei. O doutor Plínio sempre defendeu uma outra coisa que se verifica nos fatos. Nunca os invasores são da própria fazenda. E os trabalhadores são contra as invasões. E isso se viu agora na Bahia, em que os trabalhadores é que foram expulsar os invasores. Apesar das decisões do senhor Lewandowski para que não haja reintegração de posses, que esse é o outro fator de anarquia nessa situação, né? Havia uma realidade cada vez mais impossível, que era a realidade de uma reforma agrária socialista e confiscatória. Havia uma repulsa cada vez maior, havia trabalhos, o Dr. Plínio tem vários livros publicados sobre isso, inclusive sobre as investidas da CNBB para implantar no Brasil uma reforma agrária socialista e confiscatória, mostrando que, tanto do ponto de vista da doutrina, como do ponto de vista da prática econômica e agrícola, etc., era insustentável isso. E isso foi se alargando. Houve também um fenômeno sociológico de crescimento de número de proprietários. Muitos trabalhadores rurais acabaram por ficar proprietários. E estabeleceu-se no Brasil uma cadeia, que é uma cadeia que vai da pequeníssima propriedade à grande propriedade. Há toda uma escala, há toda uma cadeia assim constituída, o que é muito saudável para a agricultura e para a agropecuária em geral. Bom, isso foi fazendo crescer a repulsa pelas invasões. Depois foi ficando cada vez mais claro que os invasores eram hordas organizadas, não eram verdadeiros trabalhadores. Bom, isso foi passando. Foi crescendo no Brasil também uma mentalidade, graças a Deus, uma mentalidade conservadora. Não estou falando de movimentos conservadores, estou falando de mentalidade conservadora, em que as pessoas foram valorizando mais a propriedade. Não só a família, mas a propriedade. Bom, veio depois um governo de 4 anos, depois do que foram os desastres dos governos do PT, fora os governos de Fernando Henrique, mas foram os desastres do governo do PT, que tinha invasões, tinha insegurança no campo, tinha tudo isso, veio o governo Bolsonaro e a ordem voltou ao campo. A ordem voltou ao campo e você teve 4 anos sem invasões, praticamente. Praticamente sem invasões. Ora, esses 4 anos deram uma estabilidade e uma segurança muito grande e o aperfeiçoamento de técnicas agrícolas, a importância do Brasil crescendo internacionalmente, levou a uma estabilidade muito grande no campo. Depois o governo acabou fazendo o seguinte: entrega de títulos de propriedade para pessoas que realmente queriam trabalhar na terra. O que é muito diferente do que queria, por exemplo, o MST, que eram verdadeiras colcoses. Não queria dar a propriedade para os trabalhadores rurais das terras assaltadas. Tanto que há uma famosa entrevista do Zé Dirceu, em que ele diz o seguinte: a nossa frustração é que o camponês que nós levamos para a invasão, ele depois quer a propriedade para si. Ora, nós não queremos dar propriedade a ninguém, nós queremos uma propriedade coletiva. Ou seja, eles manipulam essas pessoas muitas vezes simples, muitas vezes com alguma necessidade, manipulam essas pessoas e depois de manipular querem fazê-los viver numa realidade socialista, ou seja, uma propriedade coletiva. O que o governo Bolsonaro fez? Ele distribuiu inúmeros títulos pelo Brasil inteiro e isso foi mais ou menos como jogar água na fogueira. E isso levou a uma situação de paz no campo. Ora, o que acontece? Começa este governo, este desgoverno,
este desgoverno que foi alçado ao poder do modo que nós sabemos, e imediatamente começam as invasões de terra. E começam ministros do governo a dizer que é preciso fazer um diálogo entre o invasor e o proprietário. Ou seja, dando razão ao invasor. Ora, as pessoas do agronegócio, as pessoas da agropecuária, que estavam já se habituando a uma paz no campo, começaram a ficar sobressaltadas e começaram a fazer pressão sobre os deputados para dizer o seguinte: vamos investigar esses criminosos. Bom, e essa força fez, inclusive, vários governadores dizer que não permitiriam os crimes do MST nos seus estados. Bom, e aqui em São Paulo, graças à ação do secretário da Segurança, o capitão Derrite, e a ação do governador Tarcísio, o próprio Zé Rainha foi preso numa das ações que ele estava comandando. Então, nós vimos um recado da sociedade e do mundo político contra o barbarismo e contra o ataque ao agronegócio feito pelo MST. E foi isso, a meu ver, que levou agora a conseguir instaurar uma CPI do MST na Câmara dos Deputados.